Fala pessoal, com esse vídeo nós estamos dando início à terceira temporada da série Exortação. Então abra já o seu coração e permita que a palavra fale com você, gerando transformação. Pecado, o maior mal, o maior problema, a pior doença, a pior tragédia. E tudo começa quando lá no princípio o ser caído, o qual chamamos de diabo, de Satanás, tentou o homem. E o homem, aqui eu digo ser humano. E este correspondeu a essa tentação desobedecendo a Deus. Esse é o famoso relato que nós podemos ler em Gênesis capítulo de número 3. E por causa daquela desobediência, nossos primeiros pais foram desligados da comunhão com Deus. Perderam a santidade e a plenitude original. Foram expulsos do paraíso. E veja bem, Deus ordenou que eles frutificassem, que eles multiplicassem. E é claro, Deus queria que toda a humanidade que viesse depois deles fosse uma humanidade como os primeiros pais, ou seja, plenos da graça de Deus, plenos na comunhão com Deus. Mas como eles pecaram, toda a humanidade que veio depois veio sujeita ao pecado, veio decaída. É por isso que nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 12 assim: por isso, como por um só homem, referência a Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Romanos 3:23 também diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós começamos a nascer no pecado. Por isso que nós lemos também no Salmo 50, no verso 7 assim: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Pecado, do grego, significa errar o alvo. Mas nós podemos dizer, ainda que pecado é nós tropeçarmos, nós tropicarmos, nós escorregarmos e não andarmos segundo os mandamentos do Senhor, segundo a vontade de Deus. Em Romanos capítulo 8, do verso 35 seguinte, o apóstolo Paulo faz uma lista daquilo que não pode nos separar do amor de Cristo. Mas nessa lista não está pecado, porque o pecado sim nos separa do amor de Cristo. Nós, com nossa decisão de desobedecer a Deus, cortamos o vínculo com o Senhor. Em Isaías 59, versículo 1 seguintes, diz assim: não é a minha mão incapaz de salvar, nem meu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados, diz Deus, que provocaram uma ruptura entre vocês e mim. Essa é a causa da nossa separação com Deus, o pecado. E Deus, em sua soberania, desde o princípio, já tinha um plano de salvação estabelecido para resolver a situação do pecado. Já no Éden, ele reveste o homem e a mulher com vestes de peles de animais. Isso já apontava para o sacrifício de Cristo na plenitude dos tempos, que morreria para nos vestir com vestes de salvação. Mas antes mesmo dessa plenitude dos tempos chegar, Deus não cessou de procurar resgatar o homem de sua condição pecadora. E além de nós aqui reconhecermos que o pecado é esse mal que nos separa de Deus, nós devemos entender que o pecado trouxe consequências desastrosas para o homem em si mesmo e no mundo ao redor. E como eu disse, logo após o homem cai, Deus imediatamente coloca em prática, põe em ação o seu plano de salvação para reconduzir o homem ao seu projeto original, para religar o homem à sua presença, até que chega a plenitude dos tempos que eu também falei. Quando o Cordeiro Perfeito, que diz 1 Pedro 1,19, predestinado antes mesmo da fundação do mundo, ele, Jesus, vem como o Cordeiro Perfeito. Isaías 53 fala sobre ele como aquele que
trouxe sobre si os nossos pecados, foi conduzido ao matadouro como um cordeiro mudo. Mateus 1:21 diz sobre Jesus: Ele salvará o seu povo dos pecados. João capítulo 1, verso 29, João Batista aponta para Cristo e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus não só morreu em nosso lugar e pagou os nossos pecados, mas Ele veio para nos reconectar com Deus e nos dar poder sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Então, quando nós estamos em Cristo, nós podemos dizer, nós temos um arsenal de dádivas para que agora nós sejamos uma nova pessoa. Através do batismo das águas e do Espírito, nós ganhamos uma nova natureza com a qual agora nós podemos aspirar ao céu. Nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas eu preciso de dizer que, apesar de tudo isso, o vencer o pecado não é algo automático, algo que, olha, agora eu creio em Cristo, eu não peco mais, eu não sinto mais tentado, eu não sou atraído pelo pecado. Não, nós somos chamados a evitar o pecado e toda ocasião do pecado. Mas caso nós cairmos, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que caímos, reconhecer que pecamos. Precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados no sacramento da reconciliação. Nós agora acolhemos o perdão de Cristo e nós damos continuidade a uma caminhada de busca pela santidade. 1 João capítulo 1 diz assim: olha, se reconhecemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Deus, para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Por isso eu venho nesse vídeo para você falar que o demônio, ele já é um perdedor, não tem mais jeito para ele, ele está destinado à condenação. E a vontade dele é me levar e é te levar para o mesmo destino que ele vai. Mas eu venho te dizer que nós temos uma solução, nós temos uma salvação conquistada. E se nós abraçarmos essa salvação, nós iremos para o céu que o Senhor Jesus nos prometeu. Então, que você viva em Cristo Jesus, que você vença o pecado e que nós caminhemos rumo à salvação plena. Deus abençoe. Até o próximo episódio dessa série, em nome de Jesus.